Meu nome é Wanda Hering, eu sou chefe de cozinha, especialista em low carb cetogênica e eu quero então começar aqui um novo quadro nesse canal maravilhoso que eu amo tanto. Responder as perguntas, as suas dúvidas, tudo que você gostaria de me perguntar e saber sobre low carb. E eu separei aqui algumas perguntas que eu vou responder e eu espero que você não só comente aqui embaixo, como deixe também mais perguntas para o meu próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá! Uma das perguntas que me fizeram, que eu gostaria de explicar com detalhes aqui, é se criança pode fazer low carb. Então vamos pensar, low carb nada mais é do que comer comida de verdade. E o que é comer comida de verdade? É tudo que a gente pode plantar, colher ou caçar. Então automaticamente caímos nos dias de hoje para os legumes, para as verduras, as folhas, as carnes, as raízes. Então, por que uma criança não poderia fazer low carb? Quando, na verdade, low carb é a forma mais pura, mais simples, mais genuína de comer comida de verdade. Então, low carb é sim para crianças, principalmente quando a gente pensa num prato farto, colorido, com comida de verdade. Os carboidratos, as crianças acabam consumindo como nós adultos, vindos dos legumes que a gente consome, então bastante proteína, e tudo isso só é favorável também para as crianças. Deixar as crianças, inclusive, longe do açúcar, é para nós, nos dias de hoje, seriam para eles um benefício, se manter cada vez mais longe do açúcar, do amido, do trigo. Então assim, low carb não só é para criança, como deveria toda criança comer low carb. E aí, tem uma segunda pergunta que sempre me fazem, que é, por que a low carb funciona? Então vamos pensar, low carb funciona para quê? Para remissão de doenças como diabetes? Funciona. Low carb funciona para quem tem gordura no fígado e, no momento, precisa diminuir essa gordura no fígado? Funciona. Low carb é para pessoas que têm resistência insulínica, ou seja, são pré-diabéticas, quase diabéticas? Funciona. Low carb é para pessoas que têm síndrome do ovário policístico? Super funciona. Low carb, na verdade, é um estilo de vida onde nós simplesmente cortamos os excessos de carboidratos e açúcares e sim, consumimos ainda carboidrato através dos legumes, das folhas. Então, low carb funciona por quê? Quando deixamos de consumir alimentos que antes consumíamos cheios de açúcar, cheios de trigo, com certeza o primeiro passo é desinchar. Isso mesmo, a gente acaba perdendo todo aquele inchaço que é causado pelos açúcares, pelo trigo, pelo excesso de trigo que consumimos no dia a dia. E aí, a segunda consequência disso é emagrecer. E quando se emagrece, consequentemente, diminui-se a gordura no fígado. E aí uma série de problemas deixam de acontecer com relação às doenças hormonais. Então, o sucesso da low carb é realmente comer comida de verdade. E o que acontece nos dias de hoje? Muitos de nós comiam em excesso carboidrato. Então é assim, é uma barrinha de cereal, é um macarrão, é um arroz com feijão, à noite uma pizza, num intervalo um sanduíche, um salgadinho. E o que acontece? Era carboidrato em excesso e esses carboidratos não eram consumidos como energia. Ou seja, a gente não se movimenta mais como a gente se movimentava antes. E, consequentemente, esse carboidrato
Consumido em excesso, ele acaba ficando armazenado em forma de gordura acumulada no nosso corpo. Isso acontece com todo mundo? Funciona com todo mundo? Na verdade, todos nós temos os períodos nossos, né? Então, quando nós somos mais novos, a gente tem um metabolismo mais acelerado, a gente caminha mais, a gente brinca mais, a gente corre mais, então a gente gasta energia. Quanto mais energia a gente gasta, menos problema a gente tem com o consumo de carboidrato. Porém, ao envelhecermos, o que ocorre é que continuamos consumindo cada vez mais carboidratos, mas não gastamos ele em forma de energia. E aí começa todo o processo de gordura no fígado, peso que a gente acumula, excesso de gordura acumulada no corpo. Por quê? Porque não gastamos isso em energia. Então, o correto é, se você não pratica exercício, se você não faz atividades físicas, diminuir o consumo de carboidratos refinados. E algumas pessoas têm, digamos assim, a intolerância ao carboidrato, ou seja, são pessoas que engordam com muita facilidade, são pessoas que acumulam gordura com muita facilidade, e não é só aquele pensamento de, eu estou acumulando gordura, eu vou economizar nas gorduras, que é o que a gente pensa imediatamente, mas sim deixar de consumir carboidratos refinados e principalmente açúcar, que se não gastos por meio de energia, transformam-se em gordura acumulada. É por isso que a low carb, no início, funciona muito bem, principalmente quando as pessoas vêm de hábitos alimentares onde elas comiam muito carboidrato refinado e muito açúcar. Bom, vamos lá. A terceira pergunta que me fizeram e que eu gostaria de responder aqui nesse quadro é sobre bolos. Quando faço bolos, meus bolos ficam com o sabor residual do adoçante. No caso, pode ser o xilitol ou o eritritol. Então, por que o bolo fica com esse sabor residual do adoçante? É porque ele foi utilizado em excesso. Isso mesmo. Então, se você prepara um bolo e coloca quantidades maiores do que devia do adoçante, consequentemente, você vai sentir o sabor residual do adoçante. Então, nem sempre, quando a gente faz uma receita onde a gente tinha 200 gramas de açúcar, a gente deve utilizar 200 gramas de adoçante, seja ele o xilitol ou o eritritol. E, na verdade, a gente faz isso, a gente coloca essa quantidade toda, porque a gente espera que o adoçante adoce igual ao açúcar. E não é a mesma coisa. E aí é quando a gente tem esses casos onde o sabor residual do adoçante fica tão marcante no bolo que deixa a boca com aquele sabor gelado, pega na garganta, a gente sente um amargo na garganta. Tudo isso é porque ele está sendo utilizado na receita em excesso. Então, diminua a quantidade que você não vai perceber esse sabor residual. E não espere, ao comer um bolo, um doce low carb, que seja o mesmo dulçor do açúcar. E ainda bem que não é, né? Porque é isso que nos liberta do açúcar. É simplesmente modificar o paladar que nós já estávamos habituados a comer comidas tão doces e deixamos de comer, então, comidas doces como antigamente. Por quê? O eritritol, o xilitol ajudam nesse desapego do açúcar. Bom, a nossa quarta perguntinha é: por que os bolos low carb não ficam fofinhos? Bom, eu não sei qual é o bolo low carb que você está fazendo, com certeza não é o meu. Porque os meus bolos low carb, eles ficam macios e fofinhos, aliás, fofíssimos. Isso tudo é por conta do balanceamento. Como que essa receita foi balanceada? Ou seja, a quantidade de gorduras, a quantidade de líquidos, até mesmo a quantidade de farinha, a quantidade de claras. E é tudo isso que ajuda que um bolo fique macio e fofinho. Como o trigo nunca será, porque o trigo tem glúten, e é o glúten que deixa aqueles alvéolos, né? Que faz com que o bolo, né, expanda, né? Dessa forma nunca ficará. Porém,
ele fica macio e fofinho sim, quando você tem uma receita balanceada de forma correta. Vamos lá. A quinta pergunta é sobre síndrome do ovário policístico. Então, me perguntaram, tenho síndrome do ovário policístico e gordura no fígado, posso fazer low carb? Bom, aqui a resposta seria, por que não fazer low carb? Porque, inclusive, a síndrome do ovário policístico é também causada pelo excesso de carboidratos refinados e açúcares. Então, quando a gente elimina isso da nossa alimentação, a gente já tem uma melhora no quadro de SOP. E é também a gordura no fígado causada pelo excesso de carboidratos e açúcares que deixou o nosso fígado gorduroso. Tem muita gente que acha que o que deixa o fígado gorduroso é o consumo de gorduras, né? E aí começa a cortar tudo quanto que é gordura. Então fique você sabendo que o fígado gorduroso é resultado de uma alimentação rica em farinhas e açúcares. E é isso que deixa o fígado gorduroso. Se você cortar 50% já do seu consumo de farinhas refinadas e açúcares, você já vai ver uma melhora no seu quadro de gordura no fígado. Geralmente passa do grau 1, grau 2 e grau 3. Você já começa a observar uma melhora. Então, a low carb é mais do que indicada para gordura no fígado e síndrome do ovário policístico. Olha, eu espero que você tenha gostado desse novo quadro. Não esquece de deixar sua perguntinha aqui embaixo. Curte aí, porque é isso que faz com que a gente chegue a muito mais pessoas que também precisam dessa informação. E deixa a sua pergunta, que no próximo quadro eu faço questão de responder. E eu respondo os comentários aqui com muito carinho. Então deixe seu comentário também, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Beijo! E se você estiver aqui pela primeira vez, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo, receita nova, conteúdo novo para você.